Você pode estar apagando o espírito na tua vida e nem percebeu ainda. Talvez você tenha se tornado cada vez mais insensível à voz de Deus. Talvez a palavra já não te toca mais. Talvez tem tempo que você já não consegue mais orar de verdade. E nesse vídeo eu quero te mostrar, à luz das Escrituras, em poucos minutos, 5 atitudes que podem estar minando o fogo do Espírito Santo na tua vida sem você perceber. Fala, meu povo, eu sou o pastor Auli e esse é o quadro À Luz das Escrituras. Eu quero, em poucos minutos, compartilhar reflexões bíblicas com você para te abençoar. Se você tem interesse por teologia, liderança, relacionamentos, vida com Deus, considere se inscrever no meu canal. Também, se você estiver me ouvindo pelas plataformas de áudio, se inscreva também no meu podcast por 3 motivos principais. É de graça, é rápido, você pode fazer isso agora e isso vai fazer com que você não perca nenhum dos meus conteúdos. Eu quero abençoar a tua vida, agregar para você de alguma forma através dessas plataformas. Por isso eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Eu quero também te convidar a me seguir no Instagram. Eu vou deixar o meu arroba aqui na descrição desse conteúdo para que você possa, após esse vídeo, após esse áudio, me seguir lá também no Instagram. Mas vamos lá. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo diz de uma forma muito direta: não apaguem o espírito. Essa é uma exortação muito clara para a igreja de Tessalônica e que se aplica às nossas vidas também. Não apaguem o espírito. Ele está se dirigindo a uma comunidade jovem, cheia de amor, vibrante, uma igreja recém-nascida, vamos dizer assim, mas que por vários motivos o amor deles estava se esfriando, o fervor espiritual daquela igreja estava por algum motivo, seja por conta da perseguição, da opressão, se esfriando. E ele traz essa exortação: não apague o espírito. E esse alerta continua atual, porque sim, o espírito ele pode ser apagado, não por falta de poder, mas muitas vezes por conta da nossa negligência espiritual. Para que a gente possa entender essa ilustração de Paulo sobre não apagar o espírito, nós precisamos entender sobre a lei do holocausto. Se nós olharmos o texto de Levítico, capítulo 6, versículo 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse fogo que Deus está se referindo aqui é o fogo que ele mandou do céu quando o tabernáculo foi construído e posteriormente também o templo em Jerusalém. Foi construído ali um altar aonde seriam feitos os sacrifícios pelo perdão dos pecados do povo, sacrifícios de comunhão, sacrifícios de gratidão. Então Deus manda fogo do céu sobre aquele altar, aonde os sacrifícios seriam queimados em consagração ao Senhor. Mas Deus então deixa uma ordem para os sacerdotes. Eles seriam responsáveis por manter esse fogo aceso 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso tem um ensino para nós hoje, de que nós devemos também perseverar no nosso fervor espiritual. Nós devemos todos os dias, a todo instante, alimentar a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus, para que esse fogo também não se apague em nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo nos faz uma pergunta: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Todos os que foram batizados no Espírito Santo foram batizados nesse fogo. E nós temos agora o dever de manter essa chama acesa diariamente, constantemente, dentro dos nossos corações. Acontece que muitas vezes, sem perceber, nós temos atitudes ou deixamos de ter atitudes corretas que fazem com que esse fogo espiritual em nós perca cada vez mais o seu brilho, o seu fervor e a sua intensidade. E talvez quando a gente se dê conta disso, já seja tarde demais. Por isso essa reflexão é um alerta para nós no dia de hoje.
A gente tem que entender que Deus ele se manifestou na Bíblia de diversas formas através do fogo. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, versículo 2, Deus aparece a Moisés na forma de uma sarça ardente, representando a sua presença ali, representando também a sua santidade. Quando Moisés se aproxima daquela sarça pegando fogo, Deus diz: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é um lugar santo. Nós lemos também no capítulo 13 de Êxodo que Deus guia o povo de Israel pelo deserto através de uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo que ia à frente do povo no deserto, ela tinha a função de guiar, de direcionar, mas também de proteger o povo do frio e proteger o povo dos ataques do inimigo. Nós lemos também em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo, é representado pelo fogo, e aqui o fogo do juízo. Muita gente hoje fala do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, e ele é tudo isso sim, mas ele também é fogo consumidor. Ele é juiz, e aqueles que não se arrependem dos seus pecados e que não consertam os seus caminhos e alinham a sua vida com a vontade de Deus, vão experimentar também desse fogo consumidor do juízo de Deus em algum momento das suas vidas. Então nós temos que ter cuidado para que esse fogo do Espírito em nós não se apague. Apagar o Espírito não significa que ele sai de nós como no Antigo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento que o Espírito, ele saiu de Sansão, por exemplo, ele saiu de Saul. No Novo Testamento, a palavra diz que nós somos selados com esse Espírito, ou seja, nada entra, nada sai depois que nós somos batizados com o Espírito. Você não perde a sua salvação, mas o apagar do Espírito pode significar, sim, que algumas atitudes nossas inibem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, sufocam o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. E algumas coisas que podem acontecer é que nós ficamos insensíveis à voz de Deus. O culto ele vira rotina, a palavra já não queima mais quando a gente lê a Bíblia no nosso coração, as nossas orações se tornam cada vez mais indiferentes e menos frequentes. O pecado se torna algo tolerável. Quando o fogo apaga, aquilo que era inaceitável se torna comum. O convívio, a comunhão com a igreja, com a célula, já não é mais uma coisa que a gente faz questão, já não é mais algo que traz alegria para o nosso coração, e a gente vai se tornando cada vez mais indiferente às coisas de Deus. E a pergunta que eu te faço no dia de hoje é: como está a chama do Espírito Santo no teu coração? Será que esse fogo está vivo em você? Sem o fogo do Espírito, a verdade é que nós nos tornamos um crente de meia tigela, um crente meia boca, um crente morno, como diz em Apocalipse. Por isso, eu quero rapidamente trazer aqui para você 5 atitudes que talvez você está praticando e que estão apagando o fogo do Espírito na sua vida sem você perceber. Em primeiro lugar, nós apagamos o Espírito quando nós cedemos ao desânimo. Paulo vai falar: alegrem-se sempre. Ele está falando de uma alegria aqui que não é um sentimento, mas uma atitude. Essa palavra, alegrar-se, regozijar-se, é um verbo, é uma ação. A gente tem que ter a atitude de se alegrar, mesmo nos momentos mais difíceis na nossa vida. O desânimo é como jogar água no fogo do Espírito na nossa vida. A gente não pode ceder ao desânimo, porque ele vai sugar a nossa energia espiritual e vai fazer a gente esfriar na fé. Eu lembro que a bateria do meu celular, ela acabava muito rápido, até que alguém me orientou a excluir, a fechar os aplicativos que ficavam rodando em segundo plano. Às vezes é assim na nossa vida também. São tantas preocupações,
tantas coisas que a gente vai tentando administrar ao mesmo tempo, que isso vai minando, roubando a nossa energia vital, a nossa energia espiritual. Então, duas coisas são importantes. Primeiro, que você feche esses aplicativos, esses problemas que estão rodando em segundo plano na sua mente. A palavra diz: basta cada dia o seu mal. Se você ficar tentando administrar um monte de problema ao mesmo tempo, você vai ficar ansioso e você vai ficar desanimado. E você também tem que lembrar todos os dias de plugar a sua bateria espiritual no carregador do Espírito Santo, através da oração, da leitura da palavra, da adoração. Mas, em segundo lugar, nós apagamos o Espírito quando a oração se torna opcional. Ele diz: orem continuamente. A oração é o combustível diário desse fogo. É jogar azeite nesse fogo, é como jogar combustível nesse fogo. Eu lembro que a nossa igreja, várias vezes a gente fazia fogueira, e a fogueira ela pega fogo muito rápido, mas se você não alimentar com lenha, rapidamente esse fogo se apaga, esse fogo diminui. E assim é também na nossa vida espiritual. A gente tem que todo dia colocar lenha no nosso relacionamento com Deus, através da oração constante, da oração diária e da leitura da palavra. Café com Deus Pai, outros devocionais de pastores, de líderes, são muito bons, mas não são suficientes, não são a sua refeição completa, o seu alimento constante. Você pode usar esses recursos, mas você não pode se esquecer de se alimentar com a palavra de Deus e com a oração todos os dias, sem negociar as disciplinas espirituais, para que você esteja ali constantemente colocando lenha no teu relacionamento com Deus. Nós apagamos o espírito também quando trocamos a gratidão pela murmuração. Por isso, Paulo diz: deem graças em todas as circunstâncias. Murmurar é como você está debaixo da chuva da bênção de Deus, com o guarda-chuva aberto. Todo mundo está sendo abençoado, mas você fica de fora dessa bênção. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa murmuradora. Foi isso que o povo de Israel fez no deserto. Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou o maná do céu, Deus mandou cordonizes, Deus fez aparecer água potável no meio do deserto. Muitos milagres, mas mesmo assim o povo continuava murmurando e reclamando. E por isso, toda aquela geração não recebeu a promessa, não entrou na terra prometida. Nós temos que praticar gratidão, reconhecer a mão de Deus mesmo nas pequenas coisas da nossa vida. Apagamos o espírito quando nós cultivamos um espírito crítico. Por isso ele diz: não desprezem as profecias, mas retenham aquilo que é bom. Existem muitos falsos profetas, como existiam naquele tempo, e isso, infelizmente, faz com que alguns de nós se tornem céticos ao mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus, mas a gente não pode deixar isso acontecer na nossa vida. Não é porque as pessoas falsificam o tênis da Nike que todo tênis da Nike é falso. A gente não pode julgar o todo por alguns, a gente não pode julgar os bons pelos errados, os verdadeiros pelos falsos. Então, não permita que falsos profetas e líderes que não estão servindo a Deus em espírito e em verdade, não permita que essas pessoas que têm dado um mau testemunho façam com que o seu coração se torne cético ao mover espiritual de Deus e você deixe de acreditar nos dons e no poder do Espírito Santo de Deus. E isso ainda existe. A profecia, o dom de cura, o dom de línguas, nós temos que tomar posse e buscar os melhores dons para a nossa vida. Mas, em último lugar, nós apagamos o espírito quando nós negociamos com o pecado. Por isso ele diz: afastem-se de toda forma de mal. Quando ele diz toda forma, ele está falando da aparência do mal. É você se afastar daquilo que é pecado, mas também daquilo que parece pecado, que cheira pecado ou que leva ao pecado. A gente não pode brincar, a gente não pode se achar forte. A nossa carne, ela não se converte. Você, como dizia o meu tio, você não pode dar sorte pro azar. Você tem que estar ligado o tempo todo. Muitas vezes a gente fica negociando com o pecado. A gente fica tentando justificar o injustificável, procurando nas entrelinhas da palavra uma brecha para fazer aquilo que a gente quer fazer. E a gente acaba tropeçando, a gente acaba
fazendo coisas, praticando atitudes, conservando pensamentos que desagradam a Deus e que nos levam ao pecado. E isso faz com que o fogo do Espírito seja abafado dentro de nós. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que talvez o teu coração só esteja em brasas, o fogo esteja muito baixo nesse momento, mas eu creio que hoje Deus pode reacender essa chama no teu coração. Você pode fazer uma oração comigo agora, dizendo: Senhor, aumenta o fogo em mim, me perdoa, Pai, pelas minhas atitudes que têm apagado, abafado o fogo do teu Espírito, mas hoje eu quero me reconciliar com o Senhor. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor reacenda essa chama no meu coração hoje, que o Senhor avive o meu coração, me perdoa por muitas vezes apagar esse fogo em mim, mas hoje eu quero reacender essa chama, eu quero me comprometer com o Senhor, eu vou ser vigilante com relação a essas atitudes, para que nada disso venha atrapalhar o meu relacionamento contigo, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou teu coração, comenta. Eu não quero apagar o Espírito. E compartilha com alguém que precisa também ouvir essa palavra. Não se esquece, se inscreve aqui no meu canal ou no meu podcast, me segue no Instagram, @aulineto, e que você esteja conectado, compartilhando e comentando todos esses conteúdos que vão abençoar a tua vida. Tamo junto.